Aprendendo sobre empatia com Jesus. Que tema lindo! Esse ano nós estamos trazendo um novo personagem para nossa turminha, que é a Luna. A Luna, ela é uma lua. Então, a gente chama a turminha do céu porque são todos os personagens, eles ficam lá no céu, né? E a gente trouxe a Luna para trabalhar esse sentimento de empatia, tá? Por quê? Porque a empatia é um sentimento muito importante. E quando a gente pensa nesse autoconhecimento aí emocional, nesse controle emocional, a empatia nos ajuda muito. Então, o nosso exemplo de empatia é Jesus. E olha lá o que diz o texto de Hebreus 4, do 14 ao 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha que lindo esse texto que diz que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Empatia está muito ligado a isso, a se compadecer, a compaixão. E nós vivemos uma época em que as pessoas estão ficando tão cruéis, não é verdade? As crianças, os adolescentes, falta compaixão, falta se colocar no lugar do outro. E empatia é isso, eu me coloco no lugar do outro. Então a gente precisa ensinar as crianças a se colocar no lugar do outro. A gente sempre vê, né, piadas de mau gosto que as pessoas tiram sarro, imitam pessoas que têm que são diferentes, às vezes são gagas, às vezes andam de uma maneira diferente, às vezes até por um problema físico, limitações físicas que a pessoa tem, às vezes são motivos de piada. E isso é tão ruim. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre dizia pra gente, não ria, não faça piada dessas coisas. Se coloque no lugar dessa pessoa e pense o que você gostaria de sentir. Minha mãe sempre trabalhou esse negócio de empatia com a gente, sem saber, ela trabalhava. E hoje nós precisamos ensinar as crianças a se colocarem no lugar do outro. E Jesus, ele é nosso exemplo de empatia, porque ele foi pra cruz, no nosso lugar. Ele se colocou no nosso lugar. E empatia é isso, é se colocar no lugar do outro para tentar entender o que o outro está sentindo. Vamos falar um pouco desse Jesus empático. Empático nesse sentido de se colocar no lugar do outro. Então nós vemos várias histórias da Bíblia em que Jesus, quando ele estava com aquela multidão, né, os discípulos chegaram e disseram, manda eles embora. Jesus estava lá conversando com a multidão, os discípulos chegaram, manda eles embora para procurar comida. Jesus falou assim, não, eu quero dar de comida para eles. E quando você vai ver Jesus com as multidões, a gente sempre vê, tá sempre ligado, aparece sempre nos versículos, quando Jesus via as multidões, que ele se compadeceu. Ele viu que eles precisavam de um pastor. Ele viu que eles precisavam de direção. Ele viu que eles estavam com fome. Quando fala de fome, fome física, mas fome espiritual. Então Jesus, ele se colocava no lugar dessas pessoas para entender o que elas estavam sentindo. Curou os doentes, porque ele se compadecia. Então a gente sempre vê Jesus se compadecendo, recebendo as pessoas, né? Quando ele passou, ele com a multidão, tinha um monte de gente, né? Ele observou que Zaqueu lá na árvore, né? Ele percebeu, quando você desenvolve esse trabalho de empatia, a criança, ela começa a perceber as coisas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de empatia.
Tem um outro texto bíblico que é muito forte, que fala também a respeito de empatia, porque para você ver como isso é bíblico, como está na Bíblia, que é Hebreus 13:3, que diz assim, ó: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo-os vós mesmos também no corpo. Esse versículo, ele é totalmente empático, porque fala, lembre dos presos como se você estivesse preso. Lembre dos que estão maltratados como se você estivesse sendo maltratado. Então, para trabalhar empatia, a gente vai sempre trabalhar isso com as crianças. É se colocar no lugar do outro. É entender as formas dessa pessoa agir, suas emoções e seus sentimentos. Porque quando eu começo a pensar o porquê que essa pessoa age assim, eu já mudo minha atitude com relação a muitas coisas, não é verdade? É reconhecer e respeitar o sentimento do outro. Então, quando eu vejo que aquela pessoa é daquele jeito porque ela sofre, porque ela passou por determinadas coisas, eu respeito os sentimentos e sou mais tolerante com as atitudes dessas pessoas. Quando a gente fala de inclusão das crianças especiais no Ministério Infantil e na escola e na sociedade, nós falamos muito sobre empatia. Porque eu vou reconhecer que aquela pessoa, ela precisa, de repente, de algo especial, de algo diferenciado, porque eu me coloco no lugar dela. Então, a criança que é cadeirante, ela não pode correr. Como que seria a minha vida se eu não pudesse correr? A criança que é surda, ela não pode ouvir. Como que seria a minha vida se eu não pudesse ouvir? E quando eu me coloco no lugar da pessoa, eu começo a reconhecer e respeitar os sentimentos, a pessoa e a vida e tudo que acontece no derredor dessas pessoas. Outra coisa que a empatia é ouvir o próximo com atenção e respeito. Então, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção para mim tentar entender. E entra muito respeito. O sentimento da empatia ajuda a melhorar a habilidade de relacionamento das crianças. E é uma excelente forma de se autoconhecer. Olha que legal. Às vezes as crianças brigam, discutem na família mesmo. Quando a gente ensina empatia, a gente traz essa habilidade de relacionamento, porque quando eu sei ouvir e compreender o outro, eu me relaciono bem melhor com ele. E quando eu estou observando tudo isso na vida do outro, quando eu me coloco no lugar do outro, é uma maneira de eu me autoconhecer. Porque, e se eu tivesse que andar de cadeira de roda, como que eu seria? Eu acho que eu não aguentaria, eu acho que eu teria muita dificuldade. Então a gente começa a pensar na gente, no nosso comportamento, e isso diz respeito a se autoconhecer. Vamos então ver os recursos que a gente pode utilizar para trabalhar empatia. Um deles, o vídeo tá lá no YouTube, a gente vai colocar aqui o link para você assistir, é a dinâmica caixa das emoções, que a gente pode aplicar nesse sentido também de trabalhar a empatia, de um colocar no lugar do outro. Assiste o vídeo que você vai ver como é legal. Nós temos uma sugestão muito legal no nosso material para trabalhar essa questão da empatia. É o jogo Roleta das Emoções, em que a criança roda a roleta e quando sair um sentimento, por exemplo, aqui saiu empatia, ela vai pegar as cartinhas e vai responder algumas perguntas com relação a esse sentimento. Mas ela responde voltada para o outro. Por exemplo, empatia, tirei essa cartinha. Conte se você já viu um amigo da classe passando por esse sentimento. Então ela vai ter que pensar, será que eu já vi alguém sendo empático? Sim! Quando o Pedro ajudou a professora quando os livros dela caíram no chão. Ele foi lá e ajudou, ele foi lá e viu que ela estava com dificuldade e se colocou no lugar dela, porque ele viu que estava tudo espalhado e ele foi lá ajudar, ele teve compaixão, empatia. Muito bem!
Outra pergunta, gira a roleta. Raiva. Outra pergunta, como Deus pode nos ajudar a ter esse sentimento de forma saudável? Então aqui tem essas perguntas voltadas para empatia, mas tem essas perguntas também voltadas para os sentimentos. Olha que legal, porque daí esse jogo você pode colocar a questão da empatia, mas você pode fazer mais abrangente. Muito, muito bom. Mas a ênfase dele é observar, né? Mas dá para colocar umas outras perguntas. Diga uma situação na sua vida em que envolva esse sentimento. Muito legal. Um homem na Bíblia que passou por esse sentimento. Um homem na Bíblia que passou pelo sentimento de raiva. Quem será que ficou com raiva? Daí você ajuda a criança. Se ela não lembrar, você traz rapidamente, pega na Bíblia, traz rapidamente e aproveita para trabalhar esse sentimento. Então, quando a gente trabalha a roleta, a gente traz muito essa observação, tá? A ênfase é isso, é ela observar o sentimento na vida do outro. E isso é uma maneira da gente trabalhar a empatia, sim, porque a empatia passa por isso, reconhecer no outro esse sentimento. Então, olha lá, assiste o vídeo da Caixa das Emoções, tá? E você vai complementar esse ensino sobre empatia com essas dinâmicas que a gente está sugerindo. Quando a gente ensina sobre empatia, o que é interessante? A gente ensina a criança a ouvir o amigo com atenção. Essa dinâmica que a gente sugeriu fala a respeito disso. Ouvir o amigo com atenção e com respeito, prestando atenção no que está sendo falado. E quando ele está prestando atenção, ele começa a entender essas expressões faciais e a linguagem corporal das pessoas. Então, assim, as crianças desenvolvem primeiramente uma compreensão dos sentimentos alheios e depois ela pode também aplicar isso na vida dela, como a gente já falou. Então, a empatia ajuda as crianças a interagirem melhor com as pessoas e a construir relacionamentos mais saudáveis. Para terminar esse período aqui, eu queria falar com você a respeito da empatia que nós tínhamos com os nossos pais quando a gente era pequeno. Não sei você, mas eu percebia muito bem quando minha mãe estava triste, brava. A gente tinha uma linguagem, um tipo de linguagem não verbal que está muito ligado com empatia. Só no olhar, os nossos pais, a gente já percebia que eles não haviam gostado, que eles estavam com o semblante triste. E eu lembro que o quanto isso era importante e o quanto as crianças de hoje estão perdendo essa habilidade de perceber as coisas, de olhar para as pessoas e perceber o que elas estão sentindo. Então vamos trabalhar a empatia, vamos trabalhar a compaixão. E toda vez que você trabalhar as histórias da Bíblia que tratam de Jesus, que Jesus ele teve esse olhar empático, a mulher com fluxo de sangue que tocou nele, ele sentiu que saiu o poder, ele parou e perguntou onde está essa mulher. Então Jesus ele tinha isso, esse se compadecer. Isso é bíblico, isso é cristão. E nós estamos precisando muito disso nesses últimos dias. Para o próximo assunto que a gente vai trabalhar, a empatia é fundamental. Olá! Olha só a novidade! Estamos lançando a decoração da Turminha do Céu para trabalhar saúde emocional das crianças. Dá para fazer festa? Ai, que lindo! Veja! E agora a turminha cresceu. Além dos personagens, tem também as crianças com as expressões dos sentimentos. Olhe como tá lindo. Tem cubo, tem rótulo para água, para lembrancinha, as plaquinhas. Olha que lindo esse painel da parede com a turminha Nebulosa, Bravo, Just. E, gente, olha essa lua, a Luna, personagem novo na Turminha do Céu. Agora ele chama assim, Turminha do Céu. Olha aí, ó, topo de bolo,
Ai, como tá lindo! E todos os personagens. E agora com as crianças mostrando a expressando o sentimento. Olha o Just com o amigo dele. Tem também forminha para doce, bandeirinha. Olha que linda a bandeirinha. Lindo, lindo, lindo essas nuvenzinhas que você recorta. Aqui do outro lado nós temos esse muralzinho aí com suporte, desenho para as crianças pintarem e suporte para guardanapo. Tem tudo, gente, está completo e veja quanta opção de lembrancinha. Dá para fazer sacolinha com a estampa, vai 4 estampas. Olha que lindas estampas, você pode colocar nas lembrancinhas, nos tubetes. Olha o convite, tudo personalizado. E vai vários tipos de cachepô, vários tipos de caixinhas, pequenas, grandes, altas, baixas e o chapéuzinho da festa. Que tal fazer a festa de aniversário da sua criança ou das crianças da igreja com esse tema lindo, Turminha do Céu, e trabalhar também a educação emocional? Lindo!